Olá, sou neuropsicopedagoga e a proposta desse vídeo é ajudar, auxiliar aqueles profissionais que têm dificuldade na aplicação e correção da Torre de Londres. Já vou iniciar compartilhando as explicações sobre a Torre de Londres. Só um instante para carregar. A Torre de Londres, ou também conhecida como TOL, ela é utilizada para avaliação das atividades de planejamento, que faz parte das funções executivas. Os dados normativos desse teste são encontrados nesse livro aqui, que faz parte de uma coleção de avaliação neuropsicológica cognitiva. Esse livro aqui, que trata-se de um manual de testes relacionados à atenção em funções executivas, é o volume 1. Essa coleção são 4 volumes e estão disponíveis na Menon. Lá no site você encontra tanto os manuais quanto as licenças para aplicação dos testes. Sobre a Torre de Londres, se não me engano, a edição desse daqui disponibilizado é de 2012, está a partir do capítulo 14, e lá nesse manual você encontra tanto as instruções para aplicação, para correção, quanto também informações para produção, para confecção da Torre de Londres. Esse teste, ele visa, então, avaliar o planejamento, como que está a capacidade do indivíduo em planejar a ação. E aí, atende a faixa etária de 11 a 14 anos e também jovens e adultos. O material utilizado para a aplicação desse teste é a Torre de Londres, mais as esferas, o caderno de aplicação, que trata-se desse manual, a instrução que também está lá, o caderno de aplicação, ele são as fichinhas, encontra-se no manual também. E a folha de resposta, que é o aplicador aqui usa. Se o aplicador preferir usar o cronômetro para computar quanto tempo que o paciente vai levar para realizar o teste, pode ser pertinente para esse quesito. Mas se não quiser controlar essa questão do tempo de execução do teste, não tem problema, tá? Então, em que consiste essa aplicação? Lá naquele manual que eu havia mostrado no slide anterior, esse aqui, tem essa instrução aqui, que você vai explicar como que funciona o teste, como que ele deve ser realizado, que o paciente não pode movimentar as esferas com as 2 mãos, tem as regras. Então, aqui está tudo especificado, quais são as regras, e eu sugiro que leia-se isso aqui, faça testes com crianças, né, indivíduos de diversas idades, para você ir pegando a familiaridade com esse teste. Durante a avaliação, o aplicador registra o desempenho do paciente na folha de resposta. Essa folha também está disponibilizada lá no manual, naquele do volume 1, e aqui tem algumas informações de como que vai fazer a contagem dos pontos. Então, caso o paciente acerte o primeiro problema já na primeira tentativa, 3 pontos. Então, a cada problema ali disposto na primeira tentativa, são 3 pontos. Na segunda tentativa, 2 pontos. Na terceira tentativa, 1 ponto. Caso consiga somente na quarta tentativa, não é colocado nenhum ponto, não é considerado ponto. Só são considerados até a terceira tentativa. Para a correção, vai somar a pontuação de todos os problemas para obter o score total. Depois, vai também verificar a pontuação dos problemas 5 a 8
e depois dos problemas 9 a 12. Sempre verificando nas tabelas que estão disponíveis ali no manual. Aqui eu tenho um exemplo de da folha de resposta que fica com o aplicador. Então, olha só, aqui eu tenho disponível o nome do paciente, a idade e a data de aplicação. Nesse caso aqui, dessa folha de registro, eu já fiz algumas modificações. Antes eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que colocar aqui quais eram os movimentos esperados pelo teste, para o teste. E aí eu verificava depois a correção, sabe? Então, se você já quiser acrescentar a quantidade esperada de movimentos para cada problema, é melhor para você ficar mais segura ali na aplicação. Esse paciente aqui, no caso, os problemas de 1 a 8, ele conseguiu realizar na primeira tentativa. Então, é computado 3 pontos em cada um dos problemas. Aqui, o problema 9 ao 11 conseguiu realizar na segunda tentativa. E nessa, a 12, o problema número 12, somente na terceira tentativa. Coloquei aqui a pontuação, não é na hora que faz a aplicação, isso aqui já é a correção, então depois que eu realizo a aplicação, eu sozinha faço essa correção. Também computo aqui, corrijo aqui e somo a pontuação dos problemas 5 a 8, aqui deu 12, e os problemas 9 a 12 deu 7. Então, aqui eu consigo perceber que a pontuação total foi 31, o tempo de execução, eu coloquei 15 aqui, porque é mais ou menos o tempo para a aplicação. Pontuação dos problemas 5 a 8 foi 12, e a pontuação dos problemas 9 a 12 foi 7. A partir do momento que eu tenho essa pontuação, eu vou nessa tabela aqui para olhar o score bruto por idade. Então, olha só, aqui foi a pontuação total, deu 31. Eu venho aqui nessa tabela, verifica aqui score bruto 31, para a idade de 14 anos, deu pontuação 104. Volto lá e coloco 104 pontos e vou na tabela para verificar o valor. Deixa eu só verificar aqui que foi 104 pontos, equivale aqui, ó, pontuação padrão entre 85 e 114, pontuação média. Então, o teste, a aplicação, a pontuação total dele deu pontuação padrão média, desempenho médio. Com relação ao problema 5 a 8, foram 12, o score bruto foi 12. Então, eu vou na tabela do score problema 5 a 8, verifico aqui 12 e a idade. Deu 135 pontos. Volto na outra tabela, 135 pontos é maior que 130. Então, é pontuação padrão muito alta. Significa que esse paciente, para esse problema, ele está acima da média. Com relação aos problemas 9 a 12, pontuação 7, que ali na tabela, o score bruto, na tabela dos problemas 9 a 12, 7 equivale para 14 anos, 108 pontos. 108 pontos está aqui na pontuação padrão entre 85 e 114, que é padrão média, que confirma que ele está dentro da média. Por que é importante analisar não só o score total do teste como um todo? É importante avaliar que ele se deu muito bem nos problemas 5 a 8. Então, ele conseguiu planejar muito bem a resolução desses problemas, que já tem um grau, um nível de dificuldade maior. Então, você, enquanto neuropsicopedagogo, a pessoa que vai avaliar, psicopedagogo ou psicólogo, tem que observar de maneira clínica
o desempenho, não só de maneira quantitativa ali, porque esse teste, ele é padronizado. Nós temos aqui cálculos e estudos muito sérios. Então, o que ocorre? Aqui nós vamos ter, de maneira quantitativa, um resultado. Só que, além disso, nós temos que verificar de modo clínico o desempenho do nosso paciente. Se ele entendeu a proposta, se ele consegue identificar as cores, se ele presta atenção nos cartões ali dos problemas. Eu vou mostrar agora, deixa eu compartilhar aqui para vocês o resultado. Deixa eu só voltar, parar aqui a tela. Eu vou mostrar o resultado de mais um teste, só um instante. Compartilhar aqui. Esse teste que eu vou compartilhar agora, ele foi feito com uma criança de 10 anos. Lembra que eu havia comentado que o teste é para 11 e 14 e jovens e adultos? Por que eu fiz com crianças, que eu faço com crianças menores? Para eu avaliar de maneira qualitativa. Porque esse teste também, eu posso verificar o controle inibitório, se a criança vai conseguir esperar o momento de planejar e depois pegar nas esferas. E aqui, olha só, qual a outra possibilidade que eu tenho? Aqui eu coloquei já a quantidade de movimentos. Eu percebo que essa criança, até o problema número 9, conseguiu resolver na primeira tentativa. Já no problema 10, ou seja, no problema 10 é que houve maior dificuldade. Se foi solicitado 5 movimentos, ele fez com 6. Então, eu solicitei que fizesse novamente, voltasse ali para a posição inicial. Então, ele conseguiu, na segunda tentativa, realizar com 6 movimentos. Os problemas de número 11, o que ocorreu com o 11 e o 12? Houveram mais tentativas. No problema 11, houve 3 tentativas, não conseguiu a solução, e na quarta tentativa, conseguiu com os 5 movimentos. Então, eu coloco aqui para eu saber que o paciente conseguiu finalizar o desafio, mas a pontuação é 0. Já no problema 12, ele conseguiu na terceira tentativa. Então, eu faço a contagem aqui de cada coluna, analisa a pontuação total. Nesse caso aqui, o paciente teve pontuação total 30. Pelas tabelas, o score total gera 112 pontos, que está na média para 11 anos. Então, essa análise minha aqui é para 11 anos. Se eu estou fazendo essa pontuação aqui para 11, eu percebo que ele foi bem. Porque de 12 problemas, ele conseguiu na primeira tentativa 9, percebe que há um melhor desempenho? Então, eu faço essa análise, mas eu não vou observar de maneira quantitativa, e sim qualitativa, como que foi o desempenho dele. Outro resultado de teste aqui, eu coloquei de maneira mais forte aqui, para vocês enxergarem. Só um instante, deixa eu voltar aqui para compartilhar. Aqui entra na faixa etária do teste, 14 anos. Esse aqui, olha a minha observação. Eu coloquei que aparentemente estava sonolento. Por quê? Porque o desempenho não vai ser da mesma forma para quem está ativo. Então, tudo isso é importante para o olhar clínico. Como o 14 anos está na faixa esperada ali pelo teste, então eu vou olhar de maneira quantitativa. Então, daquela mesma forma, esse paciente aqui é a proposta de movimentos. Aqui eu coloco o que ele conseguiu até o 4 na primeira tentativa. O problema número 5 conseguiu na segunda. O problema número 6 na primeira. O problema número 7 na terceira. Problemas número 8 e 9 na primeira. Problema 10 na segunda tentativa.
problema 11 na primeira tentativa e 12 na segunda tentativa. Nesse caso aqui, não houve mais tentativas além das aceitas, são 3 tentativas. Aqui eu já disponibilizei, já corrigi algumas questões aqui dessa folha de registro. A pontuação total foi 31, o que significa score total 104 pontos, que é dentro da média. Aqui eu fiz uma rasura porque acabou que eu olhei errado na tabela, mas quando você for corrigir, não deixe na pasta do paciente rasuras, faça em outra folha, tá? Aqui foi o tempo total da execução, isso é importante no sentido de, se a gente tem uma média de execução de 15 minutos, você percebe se demorou mais, qual que é o tempo de planejamento para a execução desses desafios, ok? Aqui a contagem dos problemas de 5 a 8, a contagem dos problemas de 9 a 12. Percebe-se que a pontuação dos problemas 5 a 8 estava na média e de 9 a 12 foi acima da média. Então, esse adolescente, ele não está ruim, né? Lembrando que essa avaliação, esse teste, ele não pode ser usado de maneira isolada, faz parte de um protocolo de avaliação, né? Esse aqui serve para verificar o planejamento, como está essa questão de resolução de problemas. Eu vou compartilhar agora um outro de adulto. Percebe o seguinte, eu fiz da mesma forma, esse aqui é um adulto de 40 anos, sexo masculino, demonstrou impaciência e pressa. Isso aqui é importante a gente saber. Por quê? Porque não estava levando o teste a sério, pode ser que tenha imaginado que é algo muito fácil e não foi. Percebe aqui, ó, que ele também obteve grau de dificuldade maior no problema número 10, não conseguindo concretizar ou realizar nas 3 tentativas, foi só em mais uma outra tentativa, então não coloca pontuação, é 0. Mas, mesmo com tudo isso, ele teve, olha que interessante isso daqui, a pontuação total dele foi 31. Lembrando que a pontuação total são 36. São total 36 pontos. E o que ocorre? Mesmo assim, o score total dele deu baixa. Mas olha só, nos problemas 5 a 8, deu alta, ou seja, acima da média, e nos problemas 9 a 12, deu média. Significa que esse adulto realmente não fez um teste assim tão seriamente, mas que há a capacidade de planejamento. Então, tudo isso a gente tem que observar. Eu vou disponibilizar aqui, deixa eu voltar. Antes de disponibilizar a aplicação do teste, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a Torre de Londres. Eu comprei a minha pelo Mercado Livre. Vem essas hastes aqui de maneira separada. Essas são as esferas, cor verde, vermelha e azul. Vem assim, ó, numa caixinha. Então, você monta nessa ordem aqui, ó. Haste maior, média e pequena. Você vai informar para o seu paciente que ele vai resolver desafios. E o importante não é resolver rápido, mas resolver de acordo com os movimentos solicitados nos cards. Eu vou explicar quais são os cards. Então, você coloca para ele, pergunta as cores, se ele reconhece as cores, mostra para ele que essa daqui sempre é o card da posição inicial. Então, nesse modelo aqui, fica disponibilizado assim, de maneira separada. Eu sempre coloco a minha torre com o escrito para o paciente, e essa ficha fica bem próxima a ele aqui, normalmente assim, para quando eu solicitar a posição inicial, ele já olha. Lembrando que a posição inicial, ela sempre vai ser a mesma. Verde, vermelho na arte maior e azul na arte do meio. A haste do meio. O que acontece? Você vai informar para o seu paciente que nessa haste é possível colocar somente uma esfera.
Nessa, duas esferas. E nessa cabe três esferas. O que que acontece? É importante também informar que o movimento deverá ser feito somente com uma mão. Ele não pode pegar duas esferas e colocar nas hastes. Não. Ele vai fazer o movimento, porque esse movimento aqui, ó, conta, entendeu? Então, olha só. Para eu trocar a esfera de lugar, eu vou observar, deixa eu só posicionar aqui. Eu vou observar quantos movimentos ele faz. Um, dois. Entendeu? Mas você não vai falar isso de maneira audível. Você vai computar e registrar lá na sua folha de registro. Esse modelo que eu adquiri pelo Mercado Livre vem os problemas como se fosse um calendário de mesa. Eu acho muito bom porque, à medida que eu mostro para o meu paciente, eu vejo o gabarito aqui. Entende? Então, à medida que ele vai acertando, eu vou trocando a proposta, em vez de estar assim, na mão. O que é interessante com a aquisição do manual? Porque lá explica como fazer, como produzir, como confeccionar esse material, e tem também disponível os cartões, as fichas do problema. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação do teste. Só um instante. Só mais um instante. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui. Achei. Deixa eu ver se tem como ampliar. Essa aqui é a explicação, que para mim não está dando para ver. Deixa eu
Ok. Percebam o seguinte, foi disponibilizado, foi explicado o que deveria fazer. Eu vou disponibilizar, vou criar um grupo no Telegram e disponibilizar essa aula, disponibilizar alguns materiais que eu fiz especificamente para ajudar a quem tem dificuldade mesmo na aplicação e correção desse teste. Eu espero que vocês utilizem esse material, divulguem para as pessoas que estão iniciando. É importante a gente ajudar uns aos outros. E fica aqui a possibilidade de novos encontros. Conto com vocês para vocês se inscreverem lá no canal, para vocês irem até o Telegram também, para nós fazermos esse movimento de maiores explicações a respeito de novos testes também. Agradeço muito a sua audiência. Não esquece, se inscreva no canal e curta também o vídeo. Até depois.